Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa edição do Pod Futuro, que empodera jovens através do conhecimento e inspiração. Hoje eu tô aqui com a presença da minha companheira, a professora Cindy. Oi, gente, tudo bem? E nós trouxemos duas convidadas maravilhosas aqui. Vou pedir que vocês façam uma breve apresentação de vocês. Pode começar por você? Olá, pessoal. Meu nome é Maiana Fernandes, sou advogada, bacharel em interdisciplinares de humanidades. Hoje também eu estou como pós-graduanda em Direito Antidiscriminatório, SCG e Compliance. Sou pós-graduada em Ciências Criminais, sou gestora e por aí vai. Então, aos poucos, vocês vão saber um pouquinho de mim. Liz. Eu sou Liz Gonçalves, Lisandra Gonçalves. Eu sou cantora, sou professora de canto, sou regente coral, sou ministra de música e sou formada em música sacra com ênfase em canto lírico e técnica em canto popular. Tenho atuado como professora há mais de 10 anos aqui em Salvador e tem sido uma experiência maravilhosa viver da arte e ser artista. Pronto. Posso fazer a primeira? Pode. Por que vocês escolheram essa área? Assim, direito e música, enfim, essa coisa artística. Por quê? Pode ser. Eu, desde pequena, eu acho que o espírito de liderança nasceu comigo e o dever, né, a busca pela justiça, literalmente. Então, eu sempre tive a vontade de fazer direito, não necessariamente ser advogada. Eu fiz direito para ser delegada e que, graças a Deus, também coincidiu com os sonhos que eram dos meus avós, tanto da parte de pai como da parte de mãe. Hoje, a advocacia me prende literalmente por causa do senso de justiça. Eu conheço muita gente, graças a Deus. E é o que eu sempre falo, todas as vezes que eu vou estudar para o meu concurso, que eu falo, não, vou largar a advocacia, sempre tem algo muito grande que faz com que eu fique, que eu me capacite e que o tempo todo me prenda a advocacia. Tanto que algumas vezes eu me questiono, né? Será que o meu desejo, algumas vezes, não são os mesmos dos planos de Deus na minha vida? Ou então, será que eu estou no meu período, tipo, eu não... O meu desejo não vai ser concretizado agora, porque eu ainda não estou preparada para assumir aquele cargo que é o do meu coração. E Deus ainda está me capacitando na advocacia criminal e entre outras áreas do direito que hoje também eu atuo. Então, literalmente, é a busca por justiça, principalmente pela justiça social, que fez com que eu escolhesse direito para a minha vida. Eu tenho que falar depois. Então, gente, escolher música foi muito fácil, foi muito natural da vida, pelo contexto que eu estava inserida. E eu costumo dizer que a música ela engloba muitas outras profissões. Então, a música ela é um pouco de psicologia, é um pouco de busca por justiça também, porque a gente tem como falar sobre isso na música. E também conexão com as pessoas, né? Me sentir conectada com as pessoas, me sentir ouvida, me sentir tendo uma ferramenta nas mãos para colocar as minhas emoções no coração e na alma de outras pessoas, para que as pessoas pudessem me entender, me compreender. E a música me trouxe isso, me deu essa ferramenta. E também, ao mesmo tempo que eu consigo me conectar a outras pessoas, a música ela também me abraça de uma maneira que eu me sinto sempre acompanhada, me sinto sempre acolhida e parte de algo. Então, eu escolhi música, não é uma profissão fácil de seguir, não é uma profissão que as pessoas, eu quero ser músico, ou eu quero ser isso e aquilo outro por questão financeira, por exemplo. Geralmente quem escolhe música é porque se sente pertencente, se sente livre, se sente ouvido e acolhido. Então, isso aconteceu comigo no meu contexto social, no contexto que eu estava inserida no momento, e eu não desprezei. Eu tive o incentivo da minha família, dos meus pais, e segui, fui buscando professores, buscando alternativas,
e fui construindo a minha profissão. A minha pergunta também é para vocês duas, que eu queria saber como foi a trajetória de vocês para chegar onde vocês estão hoje. As dificuldades que vocês passaram, como vocês passaram por isso, sabe, de cabeça erguida. Queria saber de vocês isso. Bora. Eu saí do colégio, né? Eu sempre falo que eu tive privilégios da vida, principalmente por ser uma mulher e uma mulher preta. Eu tive privilégios sociais e financeiros que não são tão típicos da realidade de uma mulher preta, né? Principalmente aqui, que nós estamos na cidade, que literalmente que concentra a maior quantidade de gente negra no Brasil, né? Mas que a gente vê uma disparidade muito grande quando a gente fala em questões raciais, né? Então, eu sempre fui estratégica na vida. Eu acho que é até uma questão de sobrevivência no meio da nossa sociedade. Então, eu saí do colégio, estudei no Salesiano. Já começa por aí. Estudei no Salesiano minha vida toda. Então, eu tive uma base muito boa, né? Tentei a UFBA, fazer direito na UFBA, porque eu achava que iria literalmente. A UFBA é a universidade que ainda é desejada, no meu tempo era mais ainda. E aí, eu não consegui passar no direito logo de primeira. E aí, eu fiz um ano de cursinho pré-vestibular, né, com a estratégia de que, se eu não passasse na UFBA em Direito, eu ia fazer algum outro curso na UFBA. Eu tinha que ter a UFBA no meu currículo, justamente para ser um diferencial para mim. E aí eu não consegui, fiz Direito em uma outra faculdade particular, uma faculdade bem renomada, justamente por uma questão estratégica. Eu sou uma mulher preta e a gente tem que tá ali sempre com pontos a mais do que qualquer outro concorrente. Se validando, né? Se validando o tempo todo. E aí, no meio do meu curso de Direito, eu consegui passar na UFBA, que foi o bacharelado interdisciplinar de Humanidades, né? E foi luta em cima de luta. Eu fazia Direito de manhã, ia para o meu estágio à tarde, e de noite eu ia para a UFBA, né? Fazer o BI. E sempre tentando ser estratégica. Ou seja, poxa, é a área criminal que eu gosto, então eu vou achar um estágio na área criminal. Então eu fiquei muito tempo no estágio do Balcão de Justiça e Cidadania, que me fez ter um olhar social muito maior, né, que foi no Nordeste de Amaralina. No entanto, na faculdade particular que eu estudava, eu não conseguia me encontrar ali dentro. Não só por uma realidade social, mas por uma realidade racial. Eu necessitava ter os meus do meu lado. Apesar de eu ter sido criada, né, de uma família negra, que isso para mim fez com que eu tivesse assim, o ponto de apoio o tempo todo e que eu me autoafirmasse o tempo todo, quando eu me vi sem aquele mundo, né, na rua, eu precisava desse ponto. Então, quando eu entrei na UFBA e eu falei que eu iria estar, é porque eu me senti representada, eu me senti com os meus, eu senti que alguém apostava em mim, né, e que eu tinha que fazer a diferença, não só naquele lugar, mas na minha família também, que me deu toda essa base, né. Então, por estratégia também, eu falei com vocês que eu quero ser delegada. Então, eu fiz a faculdade toda na área criminal, focando na minha área criminal, mas mas para concurso público a gente precisa ter direito constitucional sabendo de cima para baixo. Então, na hora da OAB, a OAB são 2 fases. A primeira fase, a OAB, para vocês que são, em sua grande maioria, ensino médio, para você ser advogado, você precisa passar na OAB, que é o exame dos jovens advogados do Brasil. E são 2 fases. A primeira fase é uma fase que é toda aberta e tem diversas áreas do direito, toda fechada, são diversas áreas do direito. E a segunda fase é uma matéria literalmente específica. Como eu falei com vocês, eu precisava estudar de direito constitucional. Então era a minha hora de estudar, né? Então, eu escolhi constitucional, fiz ali, eu literalmente, gente, eu praticamente estudava 24 horas por dia, né? Eu fiz a OAB no 9º semestre, no começo do 9º semestre, justamente porque eu sabia que eu não podia perder tempo. Então, eu abdiquei de muitas coisas, saí do meu estágio, né? Falei com os meus pais, que eram o meu ponto de apoio, e eles falaram, só estude, que eu tô aqui para segurar
todos os pontos para vocês. Para vocês não, para você, que era, no caso, eu. E aí foi assim. A dificuldade que eu enfrentava, são as mesmas que eu enfrento até hoje. É aquele negócio de você se autoafirmar, né, o tempo todo. Eu sou competente, eu sou mulher, eu sou negra. E não deixar ninguém te diminuir por isso. Porque todas as vezes, já fui para a delegacia, na hora que estava entrando com os meus clientes, a delegada me barrou, sabe? Achando que eu não era a advogada naquele caso. Eu já fiz audiência, sentada na cadeira da advogada ali, e a parte ao contrário, os advogados da parte contrária perguntaram se a advogada não viria, por uma questão apenas estética. E vocês acham que pode ser... É normal, gente. Creiam que isso é muito normal. E não deveria, né? E não deveria. Ali nas entrelinhas, né? É estarradão. Exatamente. Então é aquela questão do que eu falo o tempo todo. A gente tem que se autoafirmar, e para a gente se autoafirmar, a gente tem que estudar. Sim. Porque a nossa diferença é essa, a gente mostrar na prática o que é que a gente tem de diferencial. Então, quando a gente for questionado, a gente saber se posicionar. Algumas vezes a gente tem que manter a linha fina, né? Tipo, oi, doutor, não entendi, a advogada sou eu. Aí é o que eu falo também do constrangimento educativo, que a gente precisa, né? Porque tem momentos que a gente não pode chegar e falar, oxe, não tá entendendo, como assim? Você não tá vendo que a advogada sou eu? Não, porque o tempo todo a sociedade está para nos apontar, e um erro da gente é um erro pequeno da gente pode ter uma expansão muito grande. Então, eu acho que a maior dificuldade para mim não foi o estudo, né? O estudo realmente foi algo cobrado, é algo extremamente necessário, mas hoje a maior dificuldade que eu encontro na minha profissão é a questão de o tempo todo eu estar me autoafirmando. Então, eu acho que o estudo também vem com uma consequência. Porque se eu não estudo, eu não tenho como bater de frente com algo que quer realmente me derrubar. É um respaldo, né? Exatamente. Então, gente, eu comecei... Os primeiros contatos que eu tive com música foi na igreja, diretamente na igreja. Eu nunca fui uma pessoa de sonhar muito. Eu nunca fui uma pessoa de sonhar, na verdade. Eu não sabia o que era sonhar. Então, por isso que eu digo que o meu caminho foi construído muito naturalmente dentro do meu contexto que eu estava inserida. Na igreja eu tive contato com corais, na igreja eu tive contato com solistas, com instrumentistas. Tive uma vivência musical muito forte e, assim, na prática. E isso me direcionou muito à minha profissão. Então, eu percebi que eu tinha facilidade para determinadas coisas. Eu percebi que eu tinha facilidade para ritmo, que eu tinha facilidade para aprender uma música, que eu tinha facilidade para cantar. E aí eu fui percebendo algumas coisas em mim, as minhas emoções, quando eu cantava, como eu me sentia. Então, tudo isso foi me direcionando à minha profissão. Eu não fiquei somente naquelas experiências. Eu conversava constantemente com a minha família também, sobre como eu me sentia, o que eu gostava. Quando eles me ouviam cantar, eles também começaram a acreditar em mim. Então, o apoio da minha mãe, o apoio da família, é sempre muito importante, mas também é importante você ter as suas experiências e sentir que aquele é o seu caminho. E esse caminho ele se constrói de diversas formas para pessoas diferentes, né? Cada um tem um caminho, cada um tem uma forma de construir ali e perceber as suas potencialidades. Perfeito. Então, a minha experiência foi essa. Então, compartilhando com a minha família, graças a Deus minha mãe apoiou a gente em tudo que a gente queria fazer. E aí, conversando com ela me incentivou a estudar com professores fora da igreja, me incentivou a estudar instrumento. Eu estudava também no colégio adventista, no ensino fundamental,
E lá a gente teve um contato muito, muito forte assim com a música. Eu comecei pelo violino e eu não gostava muito, mas foi extremamente importante para mim ter essa vivência, essa experiência também de música instrumental. Apesar de não tocar nada hoje assim de violino, mas foi muito importante porque é uma experiência, é mais um mergulho mais profundo, é outra camada. E aí você percebe que você tem sim facilidades e você se encaixa naquele contexto, naquele lugar. Aquele pode ser o seu lugar. Ali também é o seu lugar. E aí, a partir daí, você já começa a se sentir direcionado para algo, né? E aí, quando você começa estudando, fazendo aula de canto com professores, buscando cursos, tendo vivências, experiências, você já construiu, quando você percebe, você já tem meio caminho andado aí. Então, dos meus 8, 9 anos até os meus 16, que foi quando eu tive a minha primeira aula de canto, assim, particular com alguém na sala me orientando, eu já tinha dado 8 anos. E com 14 foi a minha primeira experiência cantando em casamento profissionalmente. Então, eu já estava num caminho, já meio que foi, né? E aí, quando começa a entrar dinheiro, então, para adolescente, meu Deus do céu, você se sente rica. Encontrei o meu lugar. Mas aí tem um chão para você trilhar. E a UFBA sempre foi o meu sonho, né? Um sonho muito distante na minha cabeça. E aí a igreja também, a minha experiência religiosa me direcionou ao Seminário Batista, no Recife. Então eu fui para o Seminário Batista, fiz o curso de música sacra, que aí você começa a ver coisas mais profundas e mais consistentes para você entrar na universidade depois, se você quiser, ou não. E ali eu aprendi de tudo, né? Experiência com instrumento, experiência com regência, experiência com cantando um estilo que é totalmente distante do nosso, falando de Nordeste, Brasil, que é o canto lírico. E aí você percebe também que você tem essas facilidades. Você consegue desenvolver as coisas que estão sendo propostas para você ali, né? As coisas que você tem mais dificuldade, você se dedica mais. As que você tem menos dificuldade, você se dedica menos. E sempre fazendo contato, sempre aprendendo com colegas, sempre vivendo a música na prática mesmo, na vivência. A música não é uma folha de papel escrita, uma partitura, um monte de coisa pintada que todo mundo olha e diz, meu Deus, eu não sei ler. A música é o que a gente sente, a música é o que a gente ouve, a música é o que a gente experimenta mesmo na prática, né? Se tem alguém que consegue pegar aquela partitura e executar para você, aquilo é música, não aquele papel que você está vendo distante, né? Mas é extremamente importante também você aprender aquela linguagem. Então, aprender a ler partitura, aprender a solfejar, aprender um solfejo rítmico, melódico, aprofundar a sua vida musical. Isso é o que vai te dar consistência na sua história depois. E aí, mesmo que você queira mudar ou experimentar outros cursos ou outras áreas, a música sempre vai te chamar. Sempre. Porque todo mundo ama música, todo mundo gosta de fazer música, todo mundo gosta de estar nesse contexto. E aí, essa foi a minha vida. Eu fui pro seminário com 18, voltei com 21 para quase 22. E nesse meio tempo, eu já ingressei também no Conservatório Pernambucano de Música. Então, eu fazia os 2 cursos ao mesmo tempo, de manhã, de tarde. Conservatório, de tarde, de noite, o seminário. E o curso, o canto popular também me ajudou e me aprofundou muito no canto erudito. Porque eu percebi que era a mesma técnica para colocações diferentes, para estilos diferentes. O que mudava era o estilo. Então, eu não saí da minha essência, que é nordestina, brasilidade total, mas também pude experimentar uma coisa que está totalmente distante
que talvez eu não teria contato se eu não fosse para um lugar assim. E também com excelentes professores e tudo mais, pessoas que têm uma vida musical bem densa também, que consegue te auxiliar para você seguir o seu caminho. Voltei para Salvador com 20 e poucos, 22, ingressei na Universidade Federal da Bahia e ali segui o meu caminho, mas foi uma coisa assim, foi um sonho realizado, mas que a gente, quando a gente olha para trás, que a gente percebe, meu Deus, eu sonhava em entrar aqui. Eu jamais imaginei que eu ia percorrer um caminho desse, muito prazeroso, mas que para chegar no meu sonho eu teria que trilhar tanta coisa, sabe? Construir tanta coisa. E outros sonhos também foram se realizando, outras coisas assim que eu sonhava e que jamais imaginei realizar foram acontecendo na minha vida, mas que eu acho que vale a pena sonhar. A gente aprende a sonhar com o tempo. A gente aprende a sonhar com os pés no chão, experimentando cada coisa. Eu estava conversando com as meninas mais cedo que, às vezes, as experiências vão ser diferentes para cada pessoa. Vai ter gente que vai sair da escola e não vai ingressar na universidade de imediato. Vai precisar trabalhar ou fazer outro curso. E tudo isso é válido na sua vida se você tem pés no chão, se você tem foco, se você tem um destino, se você tem para onde olhar, se você tem uma orientação de alguém, se você tem amigos, se você tem família. Tudo isso te orienta de alguma forma. Ou você ingressando direto na universidade ou não. E às vezes a pessoa ingressa na universidade um pouco mais velho, mas com uma vasta experiência de vida que vai fazer com que ela seja um excelente profissional naquilo que ela escolheu para fazer, com folga, com tempo. Né? Não vai entrar na pressão de logo. E vai ter gente que vai entrar logo na pressão e também vai conseguir ser um excelente profissional. E também vai ter gente que vai terminar um curso, vai dizer, isso não é para mim, vou fazer outro. Exato. Né? E enfim, a gente ou precisa ir ali também. ou porque desistir, muitas pessoas escolhem um curso e depois vai ver que não é aquilo que a gente, que realmente é o que se quer na vida, né? Exato. Eu acho que o que ele estava falando aí é realmente respeitar o processo. Acho que quando a gente respeita o processo, tudo caminha de uma forma muito mais leve. Vocês falando aí, eu lembrei de Chimamanda, a escritora, né, nigeriana, que ela tem uma apresentação dela no TED, eu acho. Sim. E ela fala sobre o perigo de uma única história. Que ela lia muitos romances, as meninas eram brancas, bebia chá de maçã, um negócio assim, ela... Aí quando ela chega nos Estados Unidos, ela vê que ela tá fora. Ela não consegue se ver nos romances porque ela é preta, porque lá onde ela morava não tinha maçã, não tinha chá de maçã, não tinha nada. Sim. Então, essa coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, como que foi crescer em uma sociedade que a mulher, por exemplo, só é bonita, só é desejada se for branca, cabelo liso e magra? Como que foi isso aí pra vocês? Vai, Lisandra. Rapaz, que pergunta boa. Assim, o artista, na sua essência, ele consegue ver beleza onde muita gente não consegue ver. Ele consegue ver o mundo de uma forma que ele consegue alertar as pessoas sobre o que está acontecendo. Consegue cantar, consegue compor sobre uma realidade que está todo mundo vivendo, mas não percebe. E eu sempre olhei para as coisas muito diferentes e sempre consegui ver beleza. E muitas vezes vem dentro da gente também, né? Aquela coisa de a beleza está nos olhos de quem vê, né? A beleza também está totalmente ligada à cultura, está totalmente ligada ao socioeconômico, né? O rico é o que determina o que é bonito, o que é belo. Só que a gente também tem as nossas vivências. Eu falo isso porque eu não sou rica, né? Eu não venho de uma realidade de realeza, de riqueza, de elite.
E por mais que eu tenha vivido num contexto de pessoas nesse lugar, de que me diziam constantemente que meu cabelo era inadequado, que minhas roupas eram inadequadas, que me colocavam sempre no lugar de quer chamar atenção, sabe? Ai, essa risada, pra que isso? Pra que esse cabelo? Esse cabelo lava, sabe? Então, eu sabia que meu cabelo lavava. Eu sabia que meus produtos de cabelo não eram baratos, né? Mas aquele outro lá não sabia. Então, não sabia, E também ninguém não se queria saber, né? interessava em saber. E a gente está numa cidade que é mais negra fora da África e as pessoas ainda se espandam com o meu cabelo? Né? Como assim? Incoerente até. É ridículo. Chega a ser ridículo. Chega a ser ignorante. Pessoas assim são extremamente ignorantes. Porque elas não olham ao seu redor. Elas não conseguem perceber que a diferença ali é ela. Viva Né? A na sua bolha. cultura é diferente. Sua cultura não é universal. A minha cultura é o comum aqui. Então eu ficava assim, tipo... É que achar quando eu digo, gente... Tanta gente em Salvador com o mesmo cabelo. Quem tá destoando quem tá destoando É quem você. Tanta gente com trança, tanta gente com dread, tanta gente colorido, se veste colorido, com estilo. O nosso biotipo é de pessoas muito altas, muito chamativas, olhos grandes, cabeça grande, corpo grande, pele preta. Em Salvador é a coisa mais comum que tem. Você dizer que o meu cabelo, porque seu cabelo tá muito grande, porque não abaixa, mas porque não alisa. Porque entende? Então, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa de diferente. A gente sabe que cabelo cacheado, de certa forma, não é assim, perfeito, os cachos são perfeitos, sempre definidos. Então, eu sou uma pessoa que gosta do meu cabelo volumoso, meu cabelo é cacheado, eu tenho muito cabelo e eu gosto do meu cabelo volumoso. E aí, sempre que alguém me vê com o meu cabelo do jeito que eu tô achando bonito, a pessoa pega e fala: você não penteou o cabelo hoje não, sabe? Exato. E assim, eu digo não pentei o cabelo, não preciso. Exatamente. Meu cabelo já nasceu pronto. Eu pedi o cabelo, eu não sei nem o que é pente. Eu pedi meu cabelo com a mão. E as pessoas precisam entender, precisam enxergar a cultura negra em todos os lugares, porque nós estamos em todos os lugares. Isso é cultura negra. Né? Você trançar cabelo com uma pessoa preta, ou com sua mãe, ou com sua tia, isso não é só sobre estética, é sobre afeto, é sobre cuidado de uma mulher com a outra. Né? É histórico, é milenar. Então, se você tá diferente pra você, você é o estranho aqui. Você tá estranho. Como assim? Qual é a sua referência? Você está recebendo referência de quê? Você está se alimentando de onde? De quê? Porque eu consegui olhar no espelho e ver beleza em mim. Né? E são pessoas que não fazem questão, né? Não fazem questão nenhuma. E aí a gente começa a aprender com o tempo que a gente também não precisa fazer questão deles. A gente pode construir nosso próprio caminho. A gente tem o nosso próprio público. A gente tem para quem cantar. A gente tem quem nos ouça, quem nos admire, quem ache beleza na gente. A gente não precisa esperar a aceitação de determinadas pessoas que estão no lugar de destaque, mas que estão no lugar de destaque simplesmente porque disseram que era. Não tem uma vivência, uma profundidade que a gente tem, uma riqueza cultural que a gente tem. E aí querem determinar pra gente o que é bonito, o que não é. Querem dizer pra mim que eu tô olhando no espelho, eu preciso achar feio. Você não tá achando feio. Eu tô extremamente confortável com o que eu tô vendo. Eu não preciso de você pra dizer o que é bonito. Apesar de eu ter 18 anos só, eu cresci tendo autoestima baixa. Meu cabelo sempre foi cacheado. Só que eu não gostava de usar meu cabelo solto, porque eu achava feio e tal. E aí, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Eu decidi dar progressiva no meu cabelo. E aí, quando eu vim voltar a assumir meu cabelo natural de verdade, eu já tinha uns 16 anos, 15, foi há pouco tempo. E aí, tipo, pessoas ainda falavam:
prefiro seu cabelo liso. Aí eu fico, tá bom. E eu sempre fui uma pessoa que ligava muito pra opinião dos outros. Hoje em dia eu já mudei. Mas Mas você achava que era feio porque alguém tinha te dito que era feio. Exatamente. Eu acho que aí que nasce a questão da referência, a necessidade da referência. Exato. Porque pra gente, eu conheço Lisandra, gente, e eu sei literalmente o contexto familiar dela. Então, Lisandra tem uma mãe que é uma mãe incrível e que eu sei também que em relação à estética, minha tia sempre apoiou os meninos. Né? Na minha casa também tem essa questão. Né? Eu falei com vocês que, em sua grande maioria das vezes, eu fui criada em um contexto branco por causa do trabalho de meus pais, por causa dos espaços ao qual eu estava inserida, por aí vai. No entanto, as maiores referências que eu tenho da vida estão dentro da minha casa, que são duas pessoas pretas e retintas, que são meus pais. Junto com eles vem meus tios, que são pretos e são bem retintos também. Então, bugava. Eu não vou falar com vocês como o Lee falou, né? Cada um tem literalmente a sua trajetória. E mesmo eu tendo dentro da minha casa as minhas melhores referências e maiores referências são pessoas retintas, eu me questionava porque eu era a única preta naquele lugar. Na sabe? sala, por exemplo, Na você sala, era era assim, um outro única, tipo perdido? assim, não, em sua grande maioria era única, mas num contexto de 200 alunos, eu acho que eram 15, mais ou menos, que eram negros. Retintos, piorou, e a maioria, em sua grande maioria das vezes, eu era a única retinta. Tinham negros, né? Mas em ser retinta, eu era uma das únicas. Mulher piorou. Então, eram algumas vezes o que é que bugava, era porque eu era a única, mas em sua grande maioria das vezes não. Suas maiores referências estão aqui, né? Igual a Alicia, eu usava meu cabelo por muitas vezes alisado. Não consigo. Me ver, né? Pois é. Quando eu tava no 3º ano, eu lembro, eu usava trança na época. Eu nunca tinha me visto de cabelo black. Eu vou admitir para vocês isso. Eu vivo uma fase de transição ao qual eu assumi meu black, literalmente. Meu cabelo tá enorme e tudo. Então não é uma questão de tamanho. É ainda algo muito complicado para mim. Né? Justamente porque todas as vezes me questionavam. Né? Quando eu ia entrar na faculdade, eu lembro que eu tinha uma professora de banca, né, que ela falou, você vai tirar a sua trança, né? E aquilo entrou tanto no que algumas vezes, tipo, no consciente você tá falando, não, garota, peraí, para, você é maluca? Mas no meu subconsciente, principalmente quando eu não me vi em um contexto ao qual a realidade não era a minha, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na faculdade foi alisar meu cabelo. Então, para vocês entenderem, para sofrer menos, para ser aceita, ou seja, eu nunca tive um estereótipo magro, padrão e nada do tipo. E, ou seja, o que eu podia mudar para entrar naquele padrão ali exigente, eu fiz. Mas aí depois você começa a também não se ver naquilo. A sua imagem não é essa. Você fica feia de cabelo liso. Né? Ou seja, tipo, pelo amor de Deus, os seus não usam dessa forma. E aí foi quando que entra naquela questão, né? A UFBA sempre foi um sonho para mim. E aí eu entrei na UFBA e aí encontrei os meus e eu não, gente. Sabe? Essa galera que é a minha família, que são minhas referências, também não são com esses traços, se aceitam muito bem. E aí é literalmente você se achar, se reerguer, se autoafirmar e entender que, como o Lee falou, cada pessoa tem seu padrão e se você não tá ali, se você não aceita aquilo, o problema não é meu. O problema é seu que não consegue sair da sua bolha. Sim. Chimamanda, ela tem uma frase, até anotei aqui, que ela fala assim: eu constantemente cometo o erro de pensar que algo óbvio pra mim é óbvio pra todo mundo. Sim, sabe? exatamente. Exatamente. Às vezes o óbvio Precisa ser falado. Exato. A gente, nesse contexto de educação, eu vou lembrar aqui de uma situação muito difícil que eu só consegui relatar para minha família adulta, depois de terapia. Na minha escola, na minha primeira escola, assim, depois da alfabetização,
Eu tinha um professor branco, que eu amava ele. Eu vou frisar branco porque, para contextualizar. E tinham várias pessoas pretas na minha sala também, porque era uma escola de bairro. Mas eu era a menina preta que usava trança, por exemplo. Trançava meu cabelo para trás porque não podia sair um fio, não sei o que, aquela coisa da menina preta. E muito grande, então chamava muita atenção das outras crianças. E aí ele começou a me expor na frente da minha turma. Ele dizia, ele chamava a menina branquinha, que era um satanás a menina. Eu conheço ela até hoje. Maravilhosa, mas... Manda um beijo. Querida. Mas conheço ela até hoje. E ele chamava essa menina branquinha, no cabelo liso, loirinha, e me chamava na frente da turma pra dizer, essa menina aqui que é uma menina bonita. Não. Essa menina feia, horrorosa, do cabelo duro. Comigo, eu tinha 6, 7 anos. 27 anos, será? Nada, meu amor. Esse pessoal chega até a presidência. Tá? E aí... E constantemente ele começou a fazer isso. E teve um dia que eu tava... ele me deixou passar, né, do recreio, eu sentei na minha cadeira. Aí ele fez, gente, vamos todo mundo olhar pra Lisandra agora. Pra olhar como ela é feia, horrorosa. O cabelo dela é duro, feio e tal. E começou. Aí eu na primeira vez, eu abaixei a cabeça e me escondi. E fiquei escondida, esperando todo mundo parar de me olhar. Na segunda vez, eu não abaixei mais a cabeça. Todo mundo me olhando, eu levantei minha cabeça. Eu tinha 7 anos de idade, 6, 7 anos. Levantei minha cabeça, todo mundo me olhando, eu com minha cara de deboche. E esse sentimento eu trago até hoje. Rebuscando de onde nasceu, esse sentimento eu trago até hoje. É um sentimento de não demonstrar fraqueza. Isso é muito ruim, por partes. Mas é um sentimento de não permitir que o outro que está me ferindo tenha acesso a me ver para baixo. Entende? Então, eu sinto autonomia como pessoa, como mulher adulta, de estar triste em alguns momentos, sim. Mas também sinto autonomia de responder à altura a alguém que me incomoda, que me fere, sem ser vista como agressiva. Gente, eu tô sentindo isso e você vai ter que entender que eu estou sentindo isso pela sua ação. Sim. Então, está errado, você precisa rever como você fala com as pessoas, você precisa repensar a forma como você trata os outros e eu vou fazer você repensar. Eu não vou mais deixar passar. Tem coisa que a gente deixa passar porque a gente cansa, mas tem coisa que a gente não deixa mais passar. Então, esse sentimento eu trago até hoje. Eu não baixo mais minha cabeça pra ninguém. E nem deve. Que fique claro, né? Que fique claro. Ontem eu tinha... A pergunta é essa. Ontem eu tinha conversado com Maiana e eu falei que ia fazer uma pergunta. Porque eu acho que acontece muito. Eu já vi muito isso acontecendo. Justamente porque... Eu vou fazer a pergunta, deixa eu explicar. Porque são pretas... E eu acho que essa coisa da potência, como o Israel fala sempre, né? Tá aqui, a gente consegue até tocar, sabe? Tá no ar, a gente consegue tocar. O que eu quero saber é o seguinte, e as duas atuam em áreas totalmente distintas. Eu queria saber se, por exemplo, vocês já perceberam, assim, em um relacionamento, seja de amizade ou um relacionamento mesmo, né? Homem, mulher, casal e tal, se o cara ou a mulher que vocês se relacionavam, não sei, sentiu que vocês eram muito grandes e aí ele ou ela tentaram diminuir vocês em algum momento, sabe? Tipo assim, pô, eu não vou aceitar que essa preta fale, sabe? Não, eu sou homem, eu tenho que... Até na área profissional mesmo, um chefe já sentiu isso, assim? Polêmicas no ar. Você colocar isso na área da edição. Já.
Já. E principalmente na parte profissional. Então. Já. Além de eu ser advogada, eu estou como gestora, eu atuo como gestora por muitas vezes. E ser gestora é muito complicado, porque você lida com gente o tempo todo de diversas áreas, né, da onde você está gerindo, e você lidar com o seu chefe direto também, né? E o seu chefe direto, isso é o que te paga. Então, e é aquele processo do eu não sou menina e nem vou me diminuir para caber em caixa de ninguém, né? Então, eu acho que eu trago isso para todos os contextos, para relacionamento, para amizade e principalmente para o meu profissional. Sim. Né? Eu venho de uma família preta, predominantemente de mulheres. Então, eu sei o que isso a grande maioria das vezes... E meu pai, antes de entrar nessa parte, meu pai é pai de 4 mulheres. Então, sabe lidar, literalmente. E ele preparou a gente para o embate. Essa afirmação. Para a afirmação. Meu pai, linda, forte. E ainda tem uma outra coisa. Meu pai sempre falou que o primeiro marido da sua mulher é seu estudo e seu trabalho. Então, eu, desde pequena, cresci ouvindo isso. Então, é o que eu sempre falo. Tem as 3 tríplices na minha vida, que é minha família em primeiro lugar, meus amigos e o meu trabalho. Então, se alguém não está querendo Maiana e não leva essas 3 coisas junto com ela, essa pessoa não me quer. Ela quer usar, talvez, de um nome que hoje Maiana tenha, né, de uma parte estratégica que Maiana tenha, mas não quer Maiana, literalmente. Então, é a questão do respeito à sua história. Né? Nós temos que respeitar a nossa história o tempo todo. Sim. E quem não respeita a nossa história junto com a gente, não quer a gente. Talvez queira uma estrutura, queira uma parte da gente que é bem legal. É massa também para um homem, para um amigo, para um gestor, querer uma mulher que é completa. Essa mulher tá ali saindo de todas as barreiras que a sociedade impõe a ela. Então ela não é qualquer mulher. Né? Então, se aquela pessoa tem a capacidade de enxergar isso, por que a gente não vai ter? Então, é aquela questão. Todas as vezes que alguém quiser te parar de alguma forma, lembre da trajetória de todos os processos que você já passou. Então, é aquele negócio do respeito mesmo. Já aconteceu de diversas formas. Polêmica no ar, não vou entrar em méritos, não cito nomes. Mas todas essas pessoas sabem porque eu deixei bem claro tudo isso. Peraí, eu não sou menina, peraí, eu sou uma mulher, eu sei tudo que a gente passa e uma outra coisa, gente, dinheiro não compra tudo. Dinheiro não compra nada, entre aspas, né? Nada da vida que a gente realmente tem que levar. Se tem alguém ali que não te quer, né, com aquele contexto, obviamente a gente também tem que ser maleável para algumas coisas, né? A gente tem que ter esse discernimento. Mas se aquilo tá te machucando, se aquilo vai te frear, vai te tirar do seu eu, é melhor você não estar. E isso são em todos os contextos. Teve uma vez mesmo que eu falei com o meu chefe de forma direta, por que o seu não me demite? E aí ele não me demitiu. Aí ele falou bem assim, não, mas eu preciso de você. Aí eu falei, eu acho que você não precisa de mim. E aí ele tipo, me deixou super. O que ele tentava fazer comigo? Minar o meu trabalho. E aí ele ficava minando o meu trabalho, digamos, que era pra fazer, mas Lia é musicista, né? Ele mandava a Lisandra fazer o meu trabalho. E o que a Lisandra ia fazer? Fazer errado. Cantar. Não! Cantar. E aí, o que é que eu tinha que fazer? Refazendo o trabalho dela. Sim. E ele começou a me minar dessa forma. Ele sabia que... Gente, foi muito louco isso. Ele sabia que eu ia pedir pra fazer. Ele queria isso, que eu fosse atrás dele. Mas aí a gente tem que falar, não, querido. É a sua empresa que está precisando de mim. Então, ele não me demitiu. Mas ele fazia de todas as formas para eu tentar me humilhar atrás dele. E teve uma vez que eu falei bem assim, o senhor me prejudica fazendo isso. Porque eu perco tempo.
E aí ele foi e falou, você não perde tempo porque você está sendo paga. Bem nesse contexto. E ele não falava isso para nenhum homem. Aí a gente tem que dar aulas, né? Senta aqui para falar com o senhor quem é que está na sua empresa. Sabe? Senta aqui para a gente falar sobre o racismo, o machismo e tudo isso aí que está passando pela cabeça do senhor que está tudo errado. Né? Senta aqui. E aí a gente começou uma discussão, e aí ele falou bem assim, é por isso que eu preciso de você aqui. Que bom. Então, com todo esse contexto, o que é que eu falo com vocês? Gente, se valorizem. Porque se eu recuasse, ele primeiro não iria me valorizar, e segundo, ele iria montar, né? Ele ia me humilhar mais, ele ia fazer com que diversas formas eu me sentisse inferior, submissa, né? E aí a situação ia ser extremamente invertida e ia entrar em uma bola de neve de um relacionamento tóxico com o meu chefe direto. E quando a gente entra nessa parte, não é boa pra gente. Então a gente era literalmente pensar, falar com Deus, meu Deus, Jeová, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sempre falo também, eu converso muito com meus pais sobre várias questões. Algumas coisas não converso, porque eu acho que não, gente, não leva pra eles. Já tem tanta coisa pra pensar. Mas é a questão da valorização mesmo. Comigo já aconteceu de diversas formas, né? Imagina, Liz. É uma coisa... Uma coisa pouca. E a gente percebe que as pessoas, alguns meninos, querem nos colocar no nosso devido lugar, que é o lugar que está na cabeça deles que a gente deve estar. Então, querer se impor de uma forma que não se impõe com outros homens, né? Querer, enfim, colocar a gente num lugar que é como se a gente fosse inadequado, como se a gente fosse, a gente quisesse muito mais do que deveria. Então, é corriqueiro. Vai sempre acontecer. Vai sempre acontecer. E a gente precisa, mais do que nunca, saber que validar o nosso próprio sentimento, a nossa própria experiência. As pessoas não podem dizer o que é que dói na gente ou o que deixa de doer. A gente precisa ter o nosso limite, respeitar a nossa vivência e as nossas experiências. Se dá pra gente lidar com a situação, ok. Se já não dá mais pra lidar com a situação, já passou do limite do respeito e da paciência e da consideração, acabou. Acabou. Seja com o marido, seja com o namorado, seja com o chefe, seja com quem for. Acabou. Passou do limite do respeito, já é um limite ali. É isso. É isso, a gente já está chegando ao fim. Já? Então, rapidinho, Mas eu queria... Você ia fazer alguma pergunta? Antes? Assim, de forma breve, talvez? Não? Eu queria, então, assim, que vocês transformassem um conselho para os jovens em uma palavra. Vocês conseguem fazer isso? Ah, Maria! Uma palavra? Uma palavra. Uma palavra. Deixa eu ver se é uma frase curtinha. 2 palavras. 2 palavras. 3 palavras. E aí? Eu queria que vocês... Olha. Aí sim, já não pode ser tipo uma frase curta. Uma frase curta. Tá, vai lá. Sejam estratégicos sempre na sua vida. Fala estratégia. Sempre. Botem o seu joelho no chão, conversem com quem vocês realmente acreditam e confiam. Mas, acima de tudo, a gente tem uma vida curta. Então, a gente não pode perder tempo. Então, ser estratégico para tudo na nossa vida é essencial. Sim. Ouçam os conselhos dos pais de vocês. Se realmente esses conselhos forem bons, acolham
seguir por eles. Coloquem seus planos, projetos, sonhos diante de Deus, ou exercitem a sua fé de acordo com aquilo que vocês acreditam. E não achem que o seu esforço é vão. O seu esforço, a sua dedicação traz retorno para você mesmo. Então, você se autodisciplina, você se auto-alegra, você se auto-realiza. Então, sigam, não vou dizer sigam o seu coração, porque o coração é muito enganoso. Muito, muito, muito enganoso. Não sigam o coração de vocês. Sigam a essência de vocês. Sigam aquilo que faz a sua alma pulsar, sua alma se realizar. Seja justiça, seja matemática, seja biologia. E também sempre pensem a serviço do outro. Sempre pense, não pense somente em vocês. Quando vocês se tornam pessoas realizadas, vocês também pensam na realização de outras pessoas. No que vocês podem contribuir para a humanidade, no que vocês podem contribuir para a vizinhança de vocês, no que vocês podem contribuir para a família de vocês, para os amigos de vocês. É isso. Perfeitas. Gente, a gente está chegando realmente ao fim, como eu falei. Nós tivemos alguns patrocinadores, né? Isso aqui também não aconteceria sem a ajuda dos nossos patrocinadores, que foi Gelo e Aço. Vão lá procurar no Insta, eles têm Insta. E o Estúdio 8 Imagem, onde a gente está nesse momento. Eu queria agradecer vocês, incríveis, maravilhosas. Nós que agradecemos. A Alicia estava desesperada. E agora eu queria conversar por mais tempo. Foi muito bom. Deixa pra próxima. A segunda vez, né? A volta. Eu agradeço muito, vocês são maravilhosas mesmo. Que o caminho que vocês trilharam, né, não encerre nunca. Né, que essas coisas que vocês falam o tempo todo sobre encontrar o lugar, sobre saber quem você é. Os jovens de hoje, como que os cristãos falam? Não sou mais cristã, eu acho. Essa coisa de abraçar esses conselhos, sabe? Sim. Abraçar os conselhos e não desistir mesmo. Entender de onde você saiu e onde você quer chegar. Né? E não esquecer também dessa parte. Eu falo muito com o ensino médio, Isso. muito sobre isso. Né? Porque você nasceu no subúrbio e você precisa ser suburbano a vida toda. Você pode crescer, você pode ser rico, por que não? Exatamente. Você pode ser um suburbano que é rico. E não esquecer das suas origens, gente. suas origens. Não esqueçam, são nas nossas origens que temos os Pé no melhores chão. frutos. Pé no chão. É isso. Beijos. Beijo. Tchau.